Fala pessoal, eu sou o Marcão. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo, um grande prazer tê-lo aqui. Se você é novo, está chegando agora, se inscreva para você receber as notificações aqui do canal, ok? Bom pessoal, vamos falar um pouco mais de política, né? Que ultimamente a gente só tem falado aqui de política no canal. É importante falar de política porque o que está acontecendo no nosso país e o que está acontecendo no mundo, as pessoas não podem deixar de estudar os noticiários políticos, tá? E através da política, né? Através da política e religião que o anticristo vai surgir. Ele está surgindo, talvez ele já tenha até, talvez ele já esteja no meio da sociedade e ele ainda não se manifestou. Acredito eu que pelas profecias bíblicas ele deve já se manifestar em pouco tempo, certo? A informação que eu quero mostrar aqui para vocês é exatamente sobre isso, sobre essa ditadura que vai ser implementada pelo governo do anticristo. E o Michel Temer, ele está mostrando claramente isso, tá? A informação que é passada aqui pelo Estadão do dia de hoje, tá? Dia 2 de maio de 2017, diz o seguinte, ó, e eu quero que vocês prestem bem atenção, porque isso é muito sério. Tá? O que ele está fazendo, está coibindo as pessoas de serem contra aquilo que o governo do Michel Temer propõe. Isso é antidemocrático, isso é antipolítico. Tá? Isso mostra que esse governo está reprimindo a liberdade de expressão das pessoas pelo simples ato de ser contra uma ideologia pregada pelo governo do Michel Temer. Que é governo, não é governo do Michel Temer, tá? É um governo da nova ordem mundial, certo? Vale a pena lembrar a vocês que Michel Temer foi eleito junto com Dilma, tá? Então PT e PMDB, assim como demais partidos políticos, estão junto neste mesmo barco, tá? Só para vocês terem uma ideia, 95% dos políticos que estão no Congresso e no Brasil inteiro são da maçonaria, tá? E a gente nunca viu esses políticos criarem leis para punir os próprios políticos. Então a gente vê, é só para mostrar para você como funciona esse sistema. Nada contra os políticos, né? Um sistema que não pune os políticos corruptos. É um sistema que somente escraviza o povo, principalmente o povo de países subdesenvolvidos, como é o caso aqui do Brasil. Né? Se nós fizermos uma comparação aí com outros países mais desenvolvidos, países pequenos lá da Europa, como Suécia, como Noruega, políticos, eles são... a sociedade sabe o que cada político faz. Onde que o político gasta o dinheiro, né? Diferentemente aqui no Brasil, onde os políticos se protegem. E vale a pena lembrar você de que a maioria esmagadora, quase 100% desses políticos, estão lá dentro da maçonaria. Ou seja, estão protegidos. Quem os protege? Quem será que os protege? Para um bom entendedor, pingo é letra, certo? Então vamos aqui à informação, porque é muito importante que você espalhe essa informação, que você entenda que este governo do anticristo está diretamente ligado com os políticos e com a religião. Não é possível, né, é inaceitável mostrar essa informação para vocês e ninguém fazer nada. Tá? Porque todas as propostas que foram colocadas por este governo, ele foi lá, o governo do Michel Temer, o governo da nova ordem mundial, foi lá e assinou. E se você, qualquer político que for contra, né, ou seja, que não for a favor, que não é da nova ordem mundial, ou que talvez não tenha sido informado por eles, mas acredito que quem é contra, a maioria dos políticos que são contra, é porque aparentemente não fazem parte da mesma casa maçônica, da mesma casa da nova ordem mundial. E é exatamente isso que o Michel Temer está fazendo. A informação que está aqui no Estadão,
do dia 2/5/2017, nos diz que quem foi contra a reforma trabalhista já está sendo exonerado pelo Michel Temer, ou seja, está sendo demitido. Para um bom entendedor, pinga letra, como eu disse para vocês, né? Ou seja, quem não for a favor das reformas, né, que inicialmente foi lá com teto de gastos, com reforma trabalhista, com reforma da Previdência, e agora existe uma lei muito séria, e que em cima dessa lei as pessoas deveriam estar marchando nas ruas, em peso, em grande quantidade, que é sobre a lei da migração. E eu não tenho dúvidas que o governo do Michel Temer, governo não, né? O Michel Temer, porque isso já está na mesa dele. Os senadores, os deputados, que fazem parte dessa bancada da nova ordem mundial, já assinaram e mandaram para a mesa do Michel Temer assinar. Eu não tenho dúvidas de que ele não vai assinar. Ele vai assinar essa lei da migração, permitindo que os refugiados de qualquer canto do país possuam o Brasil com mais direitos do que nós brasileiros. Tá? Então, essa informação sobre exoneração, né, demissão de pessoas que foram contra a reforma trabalhista, mostra que de ovelhinha não tem nada. Esse papo furado que ele foi lá no SBT, foi entrevistado pelo Ratinho, né, e o Ratinho acabou não fazendo as perguntas certas para ele de propósito, né, fez perguntas aí camufladas para o Michel Temer que não eram de interesse para a sociedade, certo? Se esse governo, como os demais governos anteriores, tivesse realmente interessado em combater a corrupção, em combater políticos corruptos, os governos anteriores teriam feito alguma lei contra esses políticos corruptos. E o que a gente vê, principalmente agora com o Michel Temer, é que eles estão se protegendo cada vez mais. Protegendo cada vez mais a sua organização criminosa e agora fazendo reformas para colocar o trabalhador como um verdadeiro escravo. Porque por mais que você seja a favor dessa reforma trabalhista, só para você ter uma ideia, se você for mandado embora sem justa causa, né, se você for lá rescindir o contrato com a empresa que você prestava serviços, o que vai acontecer? Você vai fazer um acordo diretamente ali com seu ex-patrão e com o advogado da ex-empresa que você estava trabalhando. Ou seja, se na hora que você for fazer a homologação, você vai fazer um acordo, vai acertar o dinheiro, a rescisão, né, o contrato de rescisão diretamente com eles. Isso significa o quê, pessoal? Como eu disse aqui anteriormente, para um bom entendedor, pingo é letra. Se as empresas já fazem sacanagem com os funcionários, mesmo tendo sindicatos, que segundo, com essa reforma trabalhista, sindicato não vai existir mais, né? Então quem vai defender os trabalhadores? Ninguém. Você, trabalhador, vai fazer um acordo diretamente com seu patrão e o advogado que defende a empresa dele. Ou seja, se eles fizerem uma rescisão desonesta, com o valor desonesto, com o valor que não é o que você deveria receber, com esta terceirização do trabalho, vai ficar muito mais difícil de você, trabalhador, correr atrás dos seus direitos. É isso que vai acontecer. E tem gente aí falando exatamente ao contrário. Ou seja, não mudou nada na reforma trabalhista. Mudaram muitas coisas sim. Não é só a questão sindical. Não, a questão direta é com o trabalhador. O trabalhador com essas reformas vai ficar na mão das empresas, que é exatamente isso que eles queriam. Por isso que muita gente foi para a rua lá contra a Dilma sem saber, né? Foi contra o PT sem saber.
Lembrando a vocês que eu não defendo partidos políticos, eu não sou a favor de nenhum partido político. Estou mostrando fatos aqui para vocês, certo? Então, todo este esquema de colocar um partido político, que foi o caso do PT na vitrine para todo mundo massacrar, vem o outro lado, né, como bonzinho, que é o caso do Michel Temer, que ninguém conseguiu tirar. Todo mundo que foi contra a Dilma, todo mundo que foi contra o PT, todo mundo que está jogando as coisas nas costas do Lula, não está tendo a mesma cara de pau de fazer o mesmo com Michel Temer. Ou seja, existe uma grande contradição por parte das pessoas que foram para as ruas de verde e amarelo. Porque muita gente que foi para as ruas de verde e amarelo eram empresários, eram microempresários, eram pequenos empresários que já estavam defendendo ali o seu futuro, que no caso é o atual agora. Reforma trabalhista, reforma da Previdência. O que você vai fazer se a reforma da Previdência for aprovada? Você certamente vai correr no banco e fazer uma previdência privada. É isso que a maioria das pessoas vão fazer. E quem vai lucrar com isso? É claro, os bancos, né, que são grandes parceiros dos políticos, que pertencem aí à nova ordem mundial e que está exercendo aos poucos, isso está ficando cada vez mais claro, que é o reinado do anticristo. E isso só vai se confirmar quando for assinada a lei da migração e que muitos imigrantes vão vir para cá com suas religiões anticristãs, antijudeus e perseguir e matar os cristãos. Será que está claro para você? Será que está nítido para você? Essa informação que eu estou mostrando aqui para vocês, do Estadão, mostra que Michel Temer, junto com seu governo, são ditadores. Ou seja, se você votar contra qualquer coisa, os caras vão te demitir, os caras vão te ameaçar. Ó, se você não votar, você vai ver comigo, hein? Eu vou te mandar embora, eu vou te perseguir. Contra fatos não existem argumentos. Quais são os fatos? Tá aqui, ó. É só vocês acessarem a informação. O link dessa informação está aí na descrição do vídeo. Contra fatos não existem argumentos. Quer dizer, as pessoas não têm mais o direito de ser contra o governo ou de demonstrar que não gostou da proposta política. Não, as pessoas não podem mais fazer isso. Os políticos não podem mais fazer isso. Os políticos não podem mostrar o que pensam. E sim, tem que fazer o que o governo determina. É um governo ditatorial. É um governo comunista. Isso é comunismo. Então, se vocês acham que o comunismo saiu fora, ou seja, que o PT saiu fora, engano seu. Ele está mais atuante do que no governo do PT. Ele está mascarado e as pessoas estão botando crédito. Quer dizer, estão não, né? Parece que as pessoas estão acordando um pouco, porque a desaprovação a Temer cresce no Brasil e atinge 87%, mostra a pesquisa. A pesquisa também mostra que Lula também, a desaprovação com Lula também cresce. Também vou deixar no link essa pesquisa para vocês. Então, se vocês acham que o comunismo, né, foi extinto por ele sair do governo, engano seu. Porque ele agora está mascarado e mais atuante do que vocês imaginam. Essas leis mostram exatamente isso. Ah, mas o Brasil precisa da reforma da Previdência. O Brasil... Gente, essas reformas nunca foram necessárias, para falar a verdade. Sabe o que seria necessário? O governo cobrar os mais de 260 bilhões de pessoas físicas e de jurídicas que sonegaram impostos em 2016. Vejam bem, pessoal, mais de 260 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados pela Receita Federal. E com a conivência
de todos, com a conivência de todos os órgãos que são responsáveis por essa arrecadação. E aí? Você quer acreditar em quem? Em políticos? Políticos do PT, políticos do PMDB, políticos do PSDB, sendo que todos eles, ou melhor dizendo, 95% deles estão lá dentro da maçonaria, protegidos. Michel Temer acabou de ganhar uma proteção do Rodrigo Janot, Ele tem, ele não pode ser investigado. Como que ninguém pode ser investigado? Como que um político não pode ser investigado? Como que um presidente da República não pode ser investigado? O cidadão, era a pessoa. O presidente da República e todos os políticos eram para ter suas vidas à mostra ao público. Porque um político, ele tem que mostrar que ele é um personagem de caráter. Um personagem que tem responsabilidade com o lado social. Mas não, eles criam proteção, eles criam leis para os protegerem. E você ainda vai e vota neles? Você vai e ainda coloca eles, esses safados, que criam leis para protegê-los, para roubar o Brasil, para proteger as grandes empresas, para não cobrar os impostos dessas grandes empresas e de pessoas físicas grandes, para agora fazer leis contra o trabalhador, contra a grande engrenagem que coloca esse país para funcionar, que são os trabalhadores. Então, resumidamente, o trabalhador vai ficar mais escravizado com essas reformas. Os bancos vão ganhar mais do que ganhavam com essas reformas. E a grande política em cima de tudo isso é a grande questão. O grande X da questão é o seguinte: a lei da migração. Como eu disse, as pessoas deveriam estar nas ruas agora, neste momento, ontem, protestando contra essa lei. Mas a Rede Globo não informou. O SBT que entrevistou pelo o Ratinho, foi lá e entrevistou o Michel Temer, não falou dessa lei da migração. Eu não vi nenhuma emissora comentar a respeito dessa lei da migração. A pior lei que existe atualmente na mão do Michel Temer é essa. Na lei do Michel Temer, entre aspas, um ditador mascarado. Isso sim é um ditador, porque é um cara que fala que vai exonerar e exonera pessoas que votaram contra algo, que votaram contra alguma coisa que acredita que vai dar errado. Isso não é liberdade de expressão. Isso é ditadura. Isso é ameaça. Porque é assim, se você não for a favor, eu te mando embora. Eu te persigo, faço alguma coisa com você. É assim que está funcionando. Desde quando ele assumiu o governo foi assim. Comprando políticos, comprando pessoas com almoço de 30 milhões de reais, comprando as pessoas de alguma forma, seja através do medo, exonerando pessoas, ou injetando dinheiro em almoço para convencer que é necessário, que vai ser bom. É assim. Mas isso não é o Michel Temer. Tá? Isso é o governo da nova ordem mundial, o governo do anticristo. O governo que vai perseguir os cristãos, que vai escravizar as pessoas. É isso que está em pauta, é isso que está em jogo. E as coisas estão começando a acontecer. Claramente, não tem como esconder mais. As coisas estão ficando nítidas. Só não está enxergando quem realmente não quer. Beleza, pessoal? Então, se você é novo, se inscreva aí no canal, compartilhe essa informação. Principalmente essa. Que nós não temos nós temos um ditador atualmente na presidência da República.
onde as pessoas não podem ser contra nada do que eles estão propondo. Isso é terrível. Isso é um absurdo. Beleza, pessoal? Então as informações estão no link aí da descrição do vídeo, ok? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.